Fala galera, que saudade de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Hoje mais uma sessão do Leia o Livro e galera, vamos aprender um princípio da palavra de Deus fantástico, que falou muito comigo esses dias, e também vamos aprender 2 princípios básicos aí muito legais e muito profundos de como ler a Escritura. Fica comigo nos próximos minutos que você não vai se arrepender. Valeu? Vamos só orar aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra e por esse tempo aqui, Pai. Que o Senhor lance luz sobre esse texto, sobre os nossos corações e mentes, Pai. E que a sua palavra nos transforme à sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória. Em Cristo Jesus nós oramos. Beleza, então. Hoje eu quero falar sobre 2 princípios que nós devemos saber para ler as Escrituras. O primeiro dele é que a gente deve ousar, quando a gente chega diante de um texto como esse que a gente vai ler daqui a pouquinho, a gente deve ousar fazer perguntas que aparentemente o texto deixa em aberto e não responde. Muitas vezes a gente chega diante de um texto das Escrituras e ele não responde algumas perguntas, ele deixa as coisas em aberto, ele pressupõe que nós saibamos alguma coisa. Então a gente deve ousar explicitar, deixar explícito essa pergunta, ousar fazer isso. E o segundo é a importância do cristão, daquele que ama a Deus e a sua palavra, conhecer a Escritura de maneira ampla, ou seja, conhecer a totalidade das Escrituras, porque a própria Escritura lança luz sobre ela mesma, uma parte dela lança luz sobre outra parte. Então vamos para o texto que a gente vai ver isso de maneira bem clara. Vamos lá. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O contexto desse texto é que os fariseus, eles estavam irados com Jesus, pegaram alguns romanos, algumas pessoas do Império Romano, alguns cobradores de impostos romanos. Você pode ver isso lá em Lucas 22, no contexto. E eles mandaram essa galera para fazer uma pergunta e colocar Jesus à prova, fazer uma pergunta que aparentemente na cabeça deles, qualquer resposta de Jesus colocaria ele numa situação difícil. Se ele respondesse que não era lícito pagar imposto a César, os romanos ficariam irados com ele. E se ele respondesse que era lícito pagar imposto a César, os judeus ficariam irados com ele. Então, Jesus ele dá uma resposta extremamente sábia que aí coloca os fariseus contra a parede e faz com que eles tenham que responder agora, e que a batata quente, vamos dizer assim, fica na mão deles. E qual é essa pergunta? De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, é de César. Então Jesus diz: deem, pois, a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E aqui o primeiro princípio que eu falei no início do vídeo e que a gente deve fazer: ousar fazer perguntas que aparentemente o texto não responde. Quando você vê isso aqui, fica claro que o denário é de César. Mas esse fariseu que estava fazendo a pergunta poderia perguntar: o que é de Deus? Ficou juntinho aqui, mas foi erro meu. O que é de Deus? Ele poderia perguntar. E Jesus então responderia para ele. Responderia ele com uma pergunta retórica: o que é de César? Então o fariseu poderia falar: ora, o de César é o denário. Então Jesus poderia perguntar para esse fariseu: por que o denário de César?
E o fariseu então responderia: porque tem a imagem de César. E então Jesus poderia voltar à primeira pergunta: o que é de Deus então? E o fariseu poderia responder então: ora, o que tem a imagem de Deus é de Deus. E então Jesus faria uma última pergunta: o que tem a imagem de Deus? Ou quem carrega a imagem de Deus? Quem tem a imagem de Deus? E um judeu que conhecia muito bem o Pentateuco e o Antigo Testamento, que já estava concluído o cânon do Antigo Testamento na época de Jesus, rapidamente lembraria do início do primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus falou: façamos, pois, o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aí Deus fez, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Rapidamente isso, com certeza, veio à mente desse fariseu. E ele falou assim: eu sou a imagem de Deus. E então Jesus responderia para ele muito claramente: então entregue a sua vida, a totalidade da sua vida a Deus. Entregue-se a Deus. É isso aí, galera. Vê que quando você faz uma pergunta que aparentemente o texto deixa em aberto e não responde, a lógica do pensamento dentro do próprio texto, você vê que a imagem que estava na moeda era de César e por isso a moeda era de César. Então a lógica do pensamento vai construindo a resposta que você esperava para a pergunta. Eu sou a imagem de Deus. Mas aqui eu quero lembrar do segundo princípio: conhecer a Escritura de maneira ampla. Se aquele fariseu, aquele judeu, naquela época, de frente com Jesus, não soubesse, não conhecesse Gênesis, ele não ia entender a resposta de Jesus. Da mesma maneira, nós, no século 21, se não conhecermos a totalidade das Escrituras, nós não vamos entender os textos que lemos muitas vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é explicado muitas vezes pelo Velho Testamento e muitas vezes explica o Velho Testamento. Então a gente precisa ler de maneira ampla as Escrituras e também de maneira detida textos menores e refletir neles, porque isso, a própria Escritura vai lançar luz sobre ela mesma. Então, meu irmão, faça perguntas, ouse fazer perguntas que o texto não responde. Ore ao Espírito Santo para que te dê revelação e conheça as Escrituras. Conhecer as Escrituras é algo para a sua vida inteira, é algo que vai levar anos e anos. E imagine que num dia você vai ter lido Gênesis e logo em seguida, por exemplo, vai ler esse texto de Mateus e algo vai entrar na sua cabeça e vai se tornar claro para você. Então entregue toda a sua vida a Deus, entregue o seu coração a Deus, faça tudo para Ele, sua profissão, entregue a sua vida. Deus não exige um denário de você, Deus exige que em tudo que você faz, no seu trabalho, nas suas contribuições na igreja, da maneira que você trata a sua esposa, da maneira que você trata os seus semelhantes, as pessoas que estão acima e abaixo de você, da maneira que você trata o seu pai, como você faz cada detalhe da sua vida. Ele quer que seja dele, porque você carrega a imagem dele e ele não quer ver essa imagem deturpada, porque você é o portador da imagem de Deus e ele quer que você reflita essa imagem ao mundo de maneira o mais próxima do original possível. Beleza, galera? Então faça isso, que você com certeza vai ter bastante compreensão da Escritura, que vai transformar a sua vida, o seu coração e o seu futuro. Valeu, galera! Até a próxima!